Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai dar um geralzão do que aconteceu nos últimos jogos aqui do futebol brasileiro. Teve Libertadores, teve goleada histórica no Brasileirão. E para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo Lucas Fala, rapaziada. e Thiago. Fala, galera. Cara, entrando no Corinthians, a situação do Corinthians já é difícil, né? Porque tá sem presidente, o problema interno do Corinthians é gigantesco. Quando a gente pensa que vai ficar por isso mesmo, aparecem as lesões. Sem Depay, sem Carrillo e o Yuri Alberto fora até novembro. É uma situação delicadíssima, né? E o resultado, né? A gente vê em campo. O Corinthians perde mais uma vez dentro da sua casa pro Bahia. Verdade, o Bahia tá no G4 aí, tá disputando ponto a ponto com os principais times aí do campeonato. Vem com um investimento muito forte. A gente pode até comentar aí, né? Até a base do Corinthians o Bahia tá comprando. É verdade, hein, Matheus? Até a base o Bahia tá levando do Corinthians, né? O que tá acontecendo com o Timão nessa fase, hein? Fase terrível do Corinthians, né? Um Brasileirão, uma campanha muito ruim. Dos últimos 10 jogos, uma vitória. Então, um absurdo, né? Essa campanha do Corinthians. E agora com todos esses desfalques que nem você falou, né? Sem Memphis, sem Yuri, sem Carrillo. Provavelmente Carrillo não deve jogar mais temporada. Yuri deve voltar só para os últimos jogos. Memphis capaz de voltar um pouco mais cedo, né? No meio dessa confusão toda, né? De derrotas, empates, teve a surpreendente, a surpreendente passagem, né? Pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E também, se pode dizer uma notícia boa, são esses meninos que entraram no ataque, né? Tanto o Gui, que é mais conhecido como Gui Negão, e o Kaique, que entraram, o Dieguinho também já entrou no outro jogo, foi bem. Então, é esses meninos que vão ter que tentar levar o Corinthians para fugir dessa zona de rebaixamento e tentar passar de fase contra o Atlético Paranaense, né? Sem suas principais estrelas, fora de campo é aquela bagunça que a gente já vem falando desde o começo do ano. E agora, para piorar, sofreu o transfer ban, né? Não pode contratar. Teve que contratar o Vitinho às pressas aí, né? Escrever correndo aí para ser antes do transfer ban, porque já sabia que ia tomar essa punição, né? Pelo não pagamento das parcelas do FedEx Toys, né? E pode vir mais por aí também, né? Acho que não fica só nessa punição. Acho Exatamente, que essa é a primeira punição, sanção da FIFA, né? E tem mais gente para receber aí, né? Tem o caso do Garro, que até agora não foi resolvido, tá um imbróglio aí. E tem também o caso do o Matias Rojas, né? Que já foi embora, já foi pro time do Messi, já saiu do time do Messi. Então, e também não foi resolvido até agora, né? O Corinthians deve uma grana. Então, é isso. Dias sombrios aí pro Corinthians, eleição se aproximando. É complicadíssima a situação do clube, né? E dentro de campo não é diferente. Então, é um momento conturbado. O Garro dando entrevista tá com problema no joelho, com dor no joelho. Então tá difícil pro Coringão aí nesses últimos meses. Nesses últimos tempos, tudo pegou pra dar errado pro Corinthians, né? As lesões, o transfer ban, o Garro que tá jogando no sacrifício. E o pior de tudo, acho que é o desempenho, principalmente no jogo contra o Juventude, acho que o Corinthians foi muito mal. Contra o Bahia, acho que o Corinthians até jogou melhor, poderia ter saído com a vitória. Teve o gol que, na minha opinião, foi mal anulado, o gol do Garro. Porém, de qualquer forma, o time não pode tomar um gol com 2 minutos de jogo e logo depois do empate também tomar o gol de pênalti num pênalti imbecil que o Mateuzinho fez. Então, acho que esse é o pior. É o Corinthians jogar mal em casa, que é onde o Corinthians tem que vencer, o Corinthians joga mal. No Brasileiro, o Corinthians está começando a se complicar. Dos times que estão atrás do Corinthians na tabela, só o Vitória tem 20 jogos. O Santos tem 19, o Vasco tem 18, o Juventude tem 18. Então, a chance de algum desses times passarem o Corinthians é grande, porque eles têm jogos a menos. Então, se o Corinthians continuar nesse ritmo no Campeonato Brasileiro, vai aparecer na zona do rebaixamento. Apesar de na Copa do Brasil estar vivo, ter passado do maior rival, vai enfrentar o Atlético Paranaense, que vive um péssimo momento na Série B e vai decidir em casa. Porém, no Brasileiro, o Corinthians não pode bobear, porque senão vai mais um ano brigar para não cair até o final. cara, eu fico me perguntando ainda qual é a luz no fim do túnel do Corinthians. Será que resolvendo o problema aí da diretoria, as
né, a melhora vai aparecer no campo também, ou se não é isso. Porque o Corinthians já começa a colocar a molecada, o que eu acho que já deveria ter colocado há um bom tempo. Por exemplo, o Guinegão fez um campeonato da base muito bem, é um jovem promissor. Graças a Deus, né, os corintianos dizem que ele ainda não foi vendido, porque ele surge como talvez uma salvação para o Corinthians, né? Além da questão da diretoria, que obviamente impacta nos jogadores, né? Eu acho que é um problema de elenco, principalmente, porque o time titular do Corinthians é bom, do meio pra frente em questão de nome, né? Pô, você tem o Carrilho, você tem um Garro, você tem Memphis e Yuri. Porém, desses quatro principais, Garro, Carrilho, Memphis e Yuri, três não estão à disposição e o Garro, que é o único que está à disposição nesse momento, está com o joelho prejudicado. Aí quem entra no lugar desses jogadores? No lugar do Garro, o Corinthians não tem um meio atacante pra jogar no lugar dele. O Bidon não faz essa função. O Coronado já saiu. No lugar do Yuri é o Romero, que já não entrega mais praticamente nada no Corinthians. O Thales Magno, depois da renovação, caiu muito de desempenho. Então é um problema de elenco. O Corinthians não tem peça de reposição. E num calendário tão longo e tão desgastante como é o nosso calendário no futebol brasileiro, não ter elenco, como é o caso do Corinthians, é muito difícil, ainda mais que no Brasileirão todo jogo é complicado, cara. Os times pequenos sabem tirar ponto dos grandes. Você vê o Mirassol, que tem um elenco mais modesto, fazendo uma campanha histórica. Então, você não ter elenco e sofrer com lesões, é óbvio que o Campeonato Brasileiro vai te cobrar e você vai ser prejudicado. E a virada de chave tem que vir em algum momento. Pode ser que venha com os jogadores da base. É uma esperança, talvez a única do Corinthians até esse momento. Acho que não só a salvação do presente, né, do atual elenco ali para se manter no Campeonato Brasileiro, mas como também colocar esses moleques aí na vitrine, né, e tentar arrecadar uma grana com a venda, né? Então acho que assim, pode queimar o moleque ou pode dar muito certo também, né? Vai muito da sorte do clube. Ainda tem isso, né? Porque é uma baita pressão pra um garoto como o Guinegão entrar nessa furada que é o Corinthians, cara. É uma pressão gigante da torcida, a mídia em cima é gigantesca, o time quase na zona do rebaixamento. Então a chance de queimar o jogador é muito grande. Claro, ele pode vir destruir, chamar a responsabilidade, resolver jogos e ser vendido por 50 milhões de euros. Mas ele pode também sentir a pressão e a torcida queima ele. Aí desanda a carreira do moleque e não dá em nada, tá ligado? É muito 880, é uma situação muito complicada. Não é um terreno fértil para um jogador se desenvolver, como é no Palmeiras, por exemplo. Que a situação, apesar do momento do Palmeiras não ser tão bom assim como já foi alguns anos atrás, mesmo com o Abel Ferreira, mas é um terreno muito mais propício para um jogador de 18, 19 anos se desenvolver, né? No Corinthians, a pressão é muito maior pela situação do clube, né? Não é um momento bom para lançar jogadores, né? Isso é fato. Mas é o que tem que ser feito. Não tem o que fazer. Igual o Lucas comentou, Thales, Romero já entraram, já não rendem nada. Então, e tá na hora de mexer na defesa também. André Ramalho muito mal. Todo jogo falha. Então, é melhor botar os meninos para jogar. Deixa os meninos tentarem jogar e vamos ver o que vai dar, né? Vai mesclando aí. Porque do jeito que tá, corre o risco até do Dorival não terminar nem o mês, não dirá o ano, né, no Corinthians. Bom, e o Corinthians tem que abrir os olhos aí, porque agora começa a entrar o segundo turno, todo aquele tempo que hábil que existe para recuperar os pontos perdidos não vão existir mais, os jogos começam a ficar apertados e a disputa com os times de baixo, né, da tabela fica uma briga de louco. Por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco. E alguns torcedores do Corinthians podem até falar, graças a Deus o Vasco não vai decidir esse jogo, não vai jogar esse jogo no Morumbi, né? Porque lá ele se transforma no Real Madrid. Até para entrar no próximo jogo que a gente vai comentar aqui, o Santos, ele foi amassado, ele foi atropelado, ele não sei, a gente pode colocar qualquer adjetivo nesse sentido aqui para definir o que aconteceu na tarde de domingo com mais de 54 mil torcedores de Santos e torcedores do Vasco para assistir nada mais nada menos do que 6-0 para o Vasco em cima do Santos. É isso mesmo que você ouviu. Todo mundo já noticiou, todo mundo já viu o Neymar chorando, mas a gente tem que comentar, a gente tem que trazer disso aqui no Virada de Jogo. Olha só, hein? Eu confesso para vocês que eu não estava assistindo esse jogo.
Eu aproveitei, eu saí domingo de manhã, saí no sábado à noite, estava descansando um pouco mais, à tarde estava aproveitando para descansar. Pego o celular para ver a notificação, 3-0. Falei, não acredito. Ligo para ligo para ver a televisão. Se eu tinha perdido os 3 primeiros gols, eu vi os três gols seguintes, né? E o Santos toma uma amassada, assim. Eu quero ver o que vocês acham. Na opinião de vocês, o Santos vai cair ou não vai? Cara, é o famoso jogo atípico, né? Talvez pro Santos não tão atípico, porque em 2023 eles tomaram 7-1 do Inter e foram rebaixados no final do ano, mas é um jogo muito raro da gente ver. É difícil tentar explicar. Eu não gosto de colocar a culpa desse resultado na postura dos jogadores, na falta de vontade. Eu acho difícil de acreditar que um jogador profissional entre sem vontade de jogar. Porém, é a única explicação para um time profissional tomar 6-0 de um Vasco que nem é o melhor elenco da América, o melhor elenco do país, um time que briga nas cabeças. É um time que tá brigando junto com o Santos ali na parte de baixo da tabela. É verdade que com o Diniz houve uma melhora, é um time que tem boas ideias ali, o Vasco do Diniz, assim como assim como a maioria dos times do Diniz. Porém, o 6-0 é muita coisa. A postura do Santos, apesar de eu não gostar de usar esse tipo de argumento, foi patética no jogo contra o Vasco, cara. Os jogadores muito espaçados, desistindo das jogadas. Parecia que estava ali para derrubar o técnico. Não sei se é isso, não sei qual é a relação do elenco com o Kleber Xavier, que foi demitido E mesmo. conseguiu, né, Porém, Lucas? se esse era o objetivo, conseguiu. Porém, cara, contra o Cruzeiro, que o Santos conseguiu aquela virada lá no Mineirão, pô, um jogo grande pro Santos. O Guilherme mesmo falou no pós-jogo que aquela poderia ser a virada de chave do Santos na temporada. Aí logo depois vem um 6-0. Pô, eu não consigo acreditar que o Santos queria derrubar o técnico. Porém, é difícil pensar que seja outra coisa, porque a Cara, diferença técnica dos dois times não é tão grande assim. e outra coisa, eu não sei vocês, a gente sempre brinca assim, né? Quando um técnico tá indo mal, aí tem um jogo, sempre tem um jogo ali simbólico onde esse treinador é demitido. Mas eu fico pensando assim, há necessidade de abrir as pernas desse jeito, como o Santos abriu para o Vasco para tomar 6. É para demitir o treinador, é para dar uma resposta para a diretoria. Mas precisa passar essa vergonha diante de 54 mil torcedores. É, se caso isso existir, né? Se caso os jogadores começam ali a fazer corpo mole para que seu treinador seja demitido. Será que não existe outra maneira no futebol viável em que não precisa, não tem a necessidade de você expor os seus torcedores ao ridículo? Porque assim, colocar 54 mil no Morumbi para um time que é da Baixada Santista, a gente sabe da potência, do tamanho do Santos, e é nítido isso, ninguém está colocando isso em questão, mas trazer todo esse torcedor. Agora a gente vai entregar esse jogo. Eu discordo, não acho que seja. Não acredito que seja o Santos entregando. Acho que poderia ter entregado. Se queria ter entregue o jogo, entregasse contra o Cruzeiro, que, por exemplo, que era um dos favoritos a ganhar o título, né? Perdesse ali de 1-0, mas não, fez o gol no último minuto ali. Não acho. Acho que o Santos, de fato, caiu no nodo do Fernando Diniz. E uma das grandes desculpas aí pro torcedor não, a gente queria demitir o treinador, conseguimos, agora, entendeu? Agora a nossa chave vai virar. Não vai, cara, entendeu? Essa é a verdade. Quem é que tá na mira do Santos? É Sampaoli? Sampaoli que já passou de meia dúzia de times do Brasil e não mudou nada. Ainda teve muitos problemas internamente no vestiário, com o Flamengo e tudo mais. Então eu acho que é uma maneira muito burra de um clube, dos jogadores, se é que isso existe, de fazer demitir o técnico e querer uma mudança, expor. Não sei, cara. Eu sou muito contra isso. Entendeu? Não, eu também acho difícil que tenha sido isso, sabe? Que tenha sido para derrubar o técnico. Até porque se eles quisessem derrubar, eles poderiam ter só perdido de 3-0. Por tomar 6, acho que é humilhação. Nenhum jogador quer passar por isso. O choro do Neymar, acredito que tenha sido genuíno, sabe? Porém, eu não consigo pensar em outra explicação, porque a diferença técnica não é tão grande. Aí, pô, é claro, tem que ser levado em consideração que foi um jogo que deu tudo certo pro Vasco e deu tudo errado pro Santos. O Guilherme perdeu o gol quando tava 1-0. Tem aquela polêmica da expulsão ou não no começo do jogo, da bola ter saído ou não. Então, assim, deu tudo errado pro Santos. Porém, é um jogo muito atípico, é um resultado muito inexplicável, sabe?
Então, por isso que eu tenho muita dificuldade de entender, de supor o que tenha causado um resultado tão elástico entre dois times que não são tão diferentes do ponto de vista técnico, de elenco, de coletivo mesmo. Esse jogo aí eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar assim, ficou meio parecido com o 7-1, né? Do Brasil e Alemanha. Porque o Santos acabou tomando em 8 minutos, tomou 4 gols. É um deslize de desatenção ali. Faltou alguém cair no chão, sei lá, ficar fingindo lesão, fazer alguma malandragem para não. Porque o time tava perdido, notoriamente. Então, partindo da hora que tomou o terceiro, falou assim: gente, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, velho. Tomar 7 igual a seleção. E não foi 7, foi 6, né? Mas, meu Deus do céu, uma vergonha sem tamanho pro O clube de. Brasão, o Brasão grita lá, todo mundo, até o narrador fala. Meu, faz a falta, quebra o cara. Não deixa o cara chegar na frente da área, deixa o cara Ah, invadir a segura o área desse cara, jeito. não precisa quebrar o cara, mas, pô, segura o cara, meu, faz uma falta. Finge É, lesão, faz segura. qualquer coisa, mas segura esse jogo. Não precisa tomar 7 Faz pra uma ser. cera, né? Faz uma cera pra segurar o resultado, esfriar o jogo. É bizarro, bizarro. E o Vasco não tem nada a ver com isso. Só aproveitou. Houve sim uma melhora com o Diniz. Eu tenho uma reticências com o treinador Fernando Diniz, né? Mas por causa dos trabalhos dele, não gosto muito do estilo. Mas no Vasco ele melhorou o time do jeito que tava. Não só para esse resultado, mas do jeito de jogar e até por conseguir render mais de alguns jogadores, né? Conseguir fazer render mais alguns jogadores, mas não é um, um treinador que eu goste muito. Mas no Vasco tem que dar o braço a torcer que o Vasco tá melhorando. Tá tentando fugir da zona, né? Tá tentando fugir lá de baixo, da briga lá. Então, meteu 6-0 no Santos, sem dó nem piedade, né? Aproveitou pra golear mesmo. E do lado do Santos é isso, né? É uma bagunça completa o Santos, né? A gente tá falando do Corinthians de bagunça, o Santos também é uma bagunça. É, time mal gerido, mal treinado, presidente perdido. A diferença é que tem presidente, né, do Corinthians, né? Lá tem, mas também tá perdido, não sabe o que faz. E a postura do Santos, assim, depois do gol foi de, não parou o jogo, a gente já comentou aqui. Aí fica difícil, né? O zagueiro, alguém tem que fazer alguma coisa, vai estourar na zaga. Uma partida péssima do zagueiro Luizão, né? Então, e também teve um episódio de arbitragem, né? Que teve a polêmica, se a bola saiu ou não no primeiro gol. Tudo isso é complicado, né? Acaba acarretando. E também teve um lance no primeiro 30 segundos de jogo, talvez o Hugo Moura era para ser expulso com 30 segundos, se o juiz tivesse coragem, e não acabou não expulsando. Então, isso também complica o Santos. Não foi claro que por isso que tomou de 6-0. Não foi, mas que a arbitragem sempre é um precedente aí que atrapalha os times. Então, agora é a esperança de vir um novo trabalho, né? Falam-se do Tite, né? Mas eu acho que é muito difícil ele assumir. Sampaoli também é muito difícil, porque ele já teria pedido 6 jogadores, né? 4 de defesa, já percebendo que a defesa do Santos não é lá essas coisas. Então, eu acho que não vai ser nenhum desses nomes. Vamos esperar, né? Mas a situação do Santos tá delicada. O que eu acho interessante pontuar sobre esse time do Vasco é que o Vasco venceu dessa forma, com esse resultado, sem o Verratti, né? Ele foi suspenso e não jogou esse jogo, e o Vasco jogou melhor. Claro, é uma amostragem muito pequena, né? O Vasco várias vezes foi salvo pelo Verratti com gols importantes, é um jogador decisivo, é um líder desse elenco. Porém, acho que por esse jogo dá para o Diniz começar a testar uma formação no ataque mais leve, mais móvel, sem o centroavante argentino, com o Nuno Moreira de falso, o David atuando mais pela ali, o Nuno Moreira flutuando pela zona central ali. Um ataque mais móvel, né, de jogadores com mais mobilidade, com mais capacidade de se associar. Eu acho que é um bom motivo para o Diniz começar a testar uma formação sem o Verratti. Em alguns contextos específicos, claro, você vai precisar de um centroavante para meter a bola lá dentro, para disputar no jogo aéreo, para escorar de cabeça, é do jogo. Porém, acho que dá para o Diniz começar a pensar assim, em jogar sem o Verratti, porque a partida que o Vasco fez com essa formação, com um ataque mais móvel, foi perfeita, perfeita. Não, e esse debate, né, Lucas, já existe na torcida do Vasco.
Os torcedores do Vasco já comentam que o Vegetti, por ele ser muito parado, claro que ele faz muito gol de cabeça, principalmente, né? Mas ele acaba dificultando também o Coutinho, né? Porque os dois ficam mais parados, né? Porque o Coutinho também não tem mais esse físico para participar de marcação, pressão, e o Vegetti também não faz isso. E com um ataque mais móvel, deu mais liberdade pro Coutinho, até ele jogando. Às vezes ele mesmo ficava mais de falso 9, não na construção da jogada, mas na marcação. Ele ficava mais flutuando ali, marcando o zagueiro, enquanto os outros vinham e marcavam por ele. E isso rendeu bons frutos, né? Que o Coutinho acabou fazendo 2 gols. Acho que é um debate aí. É duro tirar um ídolo do time, né? E um cara que faz muito gol, mas ele tá mal, né? Nesse ano, assim. É um problema que o Diniz vai ter que consertar aí. Uma dúvida boa, né? Cara, mas falar pra vocês, eu não acreditava nisso. Não acreditava nesse resultado. Não sei também, como a gente falou do Corinthians aí, da toda a situação do Corinthians, eu também não consigo enxergar uma luz no fim do túnel do Santos, né? Não sei se o problema de fato é treinador, se é a diretoria, o atual presidente, enfim. Vamos ver as próximas cenas desta longa e deprimente história, novela, né, do Santos nas últimas temporadas e agora nesse retorno para a Série A. Será que vai conseguir se manter entre a elite do futebol brasileiro? Porque o Santos agora, no próximo jogo, enfrenta o Bahia fora de casa e vira é, uma grande nuvem na frente do torcedor santista, né? Se joga contra o Flamengo, o Cruzeiro, vence, aí vai jogar contra clubes que estão abaixo na tabela, como o Vasco, contra outros clubes, sofre e perde, toma goleada. Então, de fato, fica muito difícil prever os próximos passos do Santos e também a expectativa, né, do que poder esperar de cada jogo. Outra coisa também a gente comentou, choro do Neymar, eu acho que ele de fato vem se entregando muito pelo clube, mas fica um ponto também, né? Ele já é tão criticado aí pelas faltas nos campeonatos europeus para curtir carnaval e festa e a vida dele pessoal. E agora também o Santos, nesse momento que mais precisa, o cara vai lá e toma amarelo, fica fora de mais um jogo decisivo, coincidentemente no aniversário do filho dele. Aí fica a dúvida, né? O torcedor acho que perde um pouco da confiança, fica com o pé atrás também. Meu, será que quando a gente precisar de fato do cara, em momentos decisivos, a gente vai ter essa entrega dele, vai ter essa postura, né, de líder? Enfim, é um grande questionamento aí para o torcedor santista, porque o seu craque, o seu ídolo, né, no retorno ainda não consegue colher os bons frutos, né? O Neymar é curioso, né, Matheus? Ele atrai hate, ele atrai idolatria. É muito estranho, né? E esse negócio desse cartão amarelo aí é muito suspeito, né, cara? Pelo histórico dele, né? E depois é uma viagem, e no dia do aniversário do filho, e tudo ele faz um drama sobre ele, né? Essa derrota de 6-0 é um vexame pro Santos. Parece que querem transformar isso num vexame sobre Neymar. O vexame é do Neymar e do Santos. É de todo mundo que tá no barco. Aí ele chora. Pô, você acha que os outros jogadores não estão sentindo também? Eu acho que estão. Ninguém quer tomar de 6, mas não vi ninguém chorando, desesperado. Todo mundo tá puto, quer melhorar essa situação, quer sair disso. Ele faz puta um drama. Aí mostra a carta do filho que mandou o WhatsApp pra ele. É umas coisas que parece que ele. Tudo que ele quer ser, ele quer falar assim: ah, o Neymar conseguiu dar a volta por cima, olha o Neymar. Gente, calma, tem um momento que você tem que se esconder, sabe? Não é se esconder assim de fugir, é se esconder de provar pra você mesmo que vai melhorar, que vai ter outras ocasiões, que vão ter outros jogos, que não sei, cara, parece que é tudo muito midiático nele, né? Fica uma luz assim em cima dele, exacerbada, sabe? Não sei o que vocês acham. Ele é um eterno garoto, né? Esse é um comportamento meio infantil, se você parar pra pensar. Como você bem falou, ele tenta fazer tudo ser sobre ele. É estranho mesmo. E vindo do Neymar, essa questão de tomar amarelo para não ter que viajar para jogar contra o Bahia, não seria a primeira vez que ele faz isso. Acho que não vai ser a última.
é algo que a gente já espera que o Neymar faça, né? Pelo próprio comportamento dele nesses últimos anos da carreira dele. Agora, outro clube aí também que colocou molecada pra caramba pra jogar nesse último jogo foi o São Paulo, né? A expectativa, é, o foco do São Paulo tá sendo Libertadores. Até porque quando a gente falava disso no Zubeldia, né? O foco na Libertadores é o quê? E Brasileirão esquecia, né? Tava lá no quarto da zona de rebaixamento. Mas o Crespo conseguiu dar uma recuperada, conseguiu trazer de volta ali os pontos que deixou a desejar no início do campeonato, muitos empates, né? Então conseguiu se reerguer, atualmente está na sexta colocação. Então acho que o São Paulo conseguiu até poupar é, grande parte dos jogadores para Libertadores, né? Primeiro jogo, a ida lá na Colômbia, em Medellín, o São Paulo também sofreu, foi massacrado pelo time nacional, mas conseguiu sair de lá vivo, conseguiu sobreviver aos ataques do clube colombiano, né? Duas bolas na trave, dois pênaltis perdidos. Será que isso é sorte de campeão? Não queria falar isso pro torcedor tricolor, né? Mas ainda tem muito o que acontecer. Mas traz o jogo para São Paulo, para o Morumbis, com o apoio da torcida no 0-0. Eu acho que é uma grande vantagem para o São Paulo nessas oitavas da Libertadores. E vocês? É verdade, né, Matheus? Então, o São Paulo jogou muito mal, mas se salvou, né? Graças à trave, ao Rafael, ao Cardona, ao Atlético Nacional, aos deuses do futebol. Não sei o que aconteceu ali, mas o São Paulo conseguiu voltar com 0-0. É, e o Crespo vem fazendo um bom trabalho no Brasileirão, recuperando os pontos perdidos com o Zubeldia. São Paulo fazendo uma campanha ok para brigar para pegar uma vaga na Libertadores. E o jogo contra o Sport já era esperado que ia usar bastante reservas, né? Aí teve a volta do Lucas, o Lucas fazendo gol. Então já entrando aos pouquinhos, melhorando o time do São Paulo. E conseguiu um empate, né? Conseguiu salvar um pontinho lá com aquele gol de sorte, né? Contra o Sport, né? O São Paulo com sorte de campeão da Libertadores e o Sport com azar de rebaixado no Brasileirão, né? Porque, meu Deus do céu, aquele gol bateu em todo mundo, foi pra fora da área, o cara salvou em cima da linha, a bola voltou e entrou. Então você vê que o esporte não tá nada fácil a vida do torcedor do esporte. E falando de São Paulo encaixou, cara. Tá jogando bem. O Luciano tá fazendo os gols, né? Tá ajudando o São Paulo. Esse jogo contra o Atlético Nacional foi tipo um ponto fora da curva, né? A gente pode se dizer assim, porque São Paulo vem jogando bem. Eu acho que tem tudo para classificar na Libertadores agora. E E é bom o São Paulo fazendo esses pontos no Brasileirão para que quando precisar poupar, né, na competição para Libertadores, vai conseguir ter uma margem de erro aí para não evitar grandes problemas. Se é sorte de campeão, eu não sei. Mas acho que o São Paulo tem que tomar cuidado. Porque esse time do Atlético Nacional é muito perigoso. Nesse jogo na Colômbia, o São Paulo não jogou nada bem. Foi massacrado pelo time colombiano. É um time muito rápido, muito veloz. Chega no ataque fácil. É um time que tem qualidade. É claro, no Morumbi, pô, o São Paulo é favorito, vai decidir em casa. O São Paulo no Morumbi é muito forte. Porém, cara, Libertadores é cruel. Um lance de distração, um gol sofrido, uma expulsão, pode mudar todo o rumo de um confronto. Então, claro, um empate, um jogo complicado, como foi o jogo de ida, dá confiança, dá aquela moral. Porém, o São Paulo tem que abrir o olho porque a competição é muito complicada e um deslize, uma desatenção, um segundo que você entrar de salto alto, você pode sacrificar uma classificação em que o São Paulo era favorito, né? Acho que o São Paulo vai passar, mas tem que tomar cuidado. Cara, me lembra muito o jogo contra o Botafogo na última temporada, né? O São Paulo foi totalmente massacrado pelo Botafogo no Rio. Traz o jogo para São Paulo, também com 0-0, se eu não me engano. E aqui em São Paulo, no Morumbi, teve a grande oportunidade com o Lucas, um pênalti, perde, aí depois em seguida toma um gol, enfim, e leva os jogos para os pênaltis. Busca o jogo lá com o Calera no final do jogo de cabeça.
vai para os pênaltis e acaba sendo eliminado. Então, eu tô vendo muito com esse cenário, assim, muito parecido com o da última temporada. O torcedor do São Paulo espera que não, que de fato, sendo eliminado da Libertadores, não restam muitas. Não resta muita expectativa para essa temporada, então acho que o São Paulo, na última temporada, pelo menos, quando o São Paulo foi eliminado da Libertadores, o time murchou, né? Era nítido ali, você via que o time já tinha perdido o ânimo, não sei, ficou meio caramba, foi eliminado cedo, não sei o quê. Então, como já foi eliminado da Copa do Brasil, nas oitavas, se for eliminado pelo Nacional, será nas oitavas. O Paulista já foi, né? Perdeu o Palmeiras na semi também. Então, o que resta para essa temporada? É lutar ali no Brasileiro para alcançar uma vaga para as competições na próxima temporada e fica por isso mesmo. Então, não só para os jogadores deve ser muito desanimador, mas principalmente para a torcida que vê o seu clube sendo eliminado das principais competições. E nos momentos que ficam mais legais, né? Reta final de temporada em que todo mundo está comentando, mídia, você começa a avançar e tem uns jogos legais de assistir, você vê que o seu clube já não está mais competindo entre eles ali. Acho que é meio desanima, né, torcedor. Mas outra coisa que pode aí animar o torcedor é que o Lucas está de volta, né? O Lucas faz o gol aí em que o São Paulo inicia a busca com o empate contra o Sport. Provavelmente ele entre já na Libertadores. E o Virada de Jogo vai estar presente para acompanhar esse São Paulo e Atlético Nacional no Morumbis. Eu estarei lá para assistir esse jogo. Vou trazer todas as informações, um pré e um pós-jogo, diretamente lá do Morumbis, aos arredores do Morumbis, do estádio. Mas para isso, siga a gente nas redes sociais, @virada de jogo PDC no Instagram e no TikTok. Lá a gente vai trazer toda essa visão do torcedor São Paulino em noite de Libertadores. Não é a quarta-feira de Libertadores, é a terça-feira de Libertadores. Então fica ligado lá no @virada de jogo PDC. Outro clube aí também que tá dando show é o Palmeiras. Tá se ajeitando novamente, sentiu muito o baque da eliminação na Copa do Brasil, então desde então vem se reerguendo, já está na parte de cima da tabela novamente, já disputando com o segundo e terceiro colocado. E o primeiro jogo da Libertadores já foi assim, um sonoro 4-0 contra o Universitário e é um dos grandes favoritos novamente ao título, ao tetracampeonato da Libertadores. O Palmeiras, pós-eliminação pro Corinthians, só se deu bem, né? Só bons resultados, só vitórias. Então o Palmeiras tá se recuperando bem, né? E na Libertadores deu um show, né? Foi 4-0 fora o baile. Poderia ser mais. Então, agora só administrando, né? Vai jogar provavelmente com reservas na volta, dar uma poupada em quem tá precisando. E a descoberta dessa dupla de ataque foi o grande novidade do Palmeiras, né? Flaco e Vitor Roque jogando junto, o Flaco jogando como fosse um meia chegando de trás e os dois tabelando, e tá dando muito certo isso, né? Então o Abel tá apostando nisso. A torcida já pedia isso também. Era uma crítica para colocar Vitor Roque e Flaco jogando juntos, né? E tá dando certo. Então o Palmeiras fez um excelente resultado, 4-0. E no Brasileirão jogou até com os titulares contra o Botafogo e conseguiu ganhar também lá no Rio, no Newton Santos. Então foi uma belíssima vitória do Palmeiras fora de casa e continua na briga aí com o Flamengo, com o Cruzeiro, pelo título do Brasileirão. Tá vivo nas duas competições e com chances de levantar os dois canecos. Vem forte. O time do Abel ele é muito consistente. Teve ali clássico, né? Clássico, às vezes nem sempre o melhor time na melhor fase ele vence. Tem tudo aí para se reerguer no campeonato. E acho que já está classificado, né? Podemos colocar o Palmeiras já como um dos classificados para as quartas de final. E para a gente concluir, só terminando com o líder do campeonato, né? É engraçado, eu sempre brinco com os meninos.
sempre quando tem um jogo de brasileiro na Libertadores, um confronto assim, eles acabam se enfrentando na semana no Brasileirão, né? Não foi diferente. O Flamengo enfrenta o Internacional nas oitavas de final da Libertadores e vence o primeiro jogo por 1-0, um jogo bem disputado. E aí enfrenta o Internacional de novo no Brasileirão e mete um 3-1, ali se isolando na liderança. E agora o jogo de volta no Beira-Rio, bem que a vantagem ali é pequena, mas acho que o Flamengo também engatilha ali sua classificação, hein? E vocês? E o Flamengo aí contra o Inter, né? Vai jogar 3 vezes seguidas esse confronto, né? 2 pela Libertadores e uma pelo Brasileirão. E na Libertadores, primeira fase, o Flamengo venceu por 1-0. Eu achei que não jogou bem, mas o que importa foi a vitória. E já no Brasileirão, não, jogou bem, sim. Tudo bem que o Inter foi com as reservas, mas o Flamengo jogou muito bem, dominou o jogo. Pedro marcando 2 vezes, Pedro jogando muito bem. Voltando a jogar bem, né? O Pedro é importante pro Flamengo, um jogador goleador que não desperdiça chances, né, dentro da área. Então o Flamengo precisa de um jeito para jogar com e sem o Pedro, né? Então esse tipo de jogo dá mais opções pro Flamengo, né? Conseguir usar mais jogadores e usar o seu elenco inteiro, né? Que é o melhor elenco do Brasil e vai ter que se provar isso. Mas o Flamengo vem jogando bem nesses 2 confrontos contra o Inter. Aí eu acho que tem tudo para avançar na Libertadores. Já o Inter, né? O Inter é um clube no mínimo estranho, assim, né? Parece que vive num limbo eterno, né? Não consegue ganhar as coisas, faz muito tempo que não ganha, mas também não faz campanhas ruins. Aí teve aquele ano do rebaixamento, mas parece que está num limbo. Não consegue. Um time no papel é bom, aí chega nos jogos, não consegue fazer o time jogar o Roger. Aí tem jogo que joga bem, aí tem jogo que joga muito mal. É um time assim instável demais, né? Então eu acho que o Flamengo vai conseguir avançar. E nesse jogo contra o Flamengo, na ida, eu achei que o Inter poderia ter se soltado um pouco mais, principalmente no segundo tempo, para ter conseguido, quem sabe, o empate. Claro, enfrentando um Flamengo, com o elenco que tem, com o trabalho que tem o Felipe Luiz, você levar para o Beira-Rio 1-0 não é ruim, longe disso. Mas o Flamengo fez um primeiro tempo excelente, poderia ter saído com 2 gols de vantagem até. E no segundo tempo caiu muito de desempenho, o time carioca. E o Inter poderia ter aproveitado disso para destacar um pouco mais, colocar mais jogadores no ataque, tentar fazer um golzinho sem se expor, obviamente, porque tem qualidade para isso, tem bons jogadores. Eu acho que faltou um pouquinho mais de coragem, de ousadia aí pro Inter, mas de qualquer forma, o 1-0 não é tão ruim não. Dá pro Inter se classificar, mas ainda acho que o Flamengo é o grande favorito. Eu acho que dá sim, ô Lucas, conversando assim, mas o problema é que o futebol jogado do Inter não tá mostrando isso, né? Esse que é o grande problema aí que eu achei. Porque não tá conseguindo demonstrar bons jogos, né? E fica difícil. Se o Flamengo fizer um gol, já complica pro Inter. Então, o resultado não foi tão ruim, mas eu acho que o futebol tem que ser melhorado. Porque se apresentar um futebol parecido com o que foi, eu acho que vai acabar sendo eliminado. Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário, eu quero saber como é que tá a fase do seu time na atual temporada. Está bem na tabela do Brasileiro? Está disputando a Copa do Brasil? Está na Libertadores? Deixe aí nos comentários que eu quero saber como é que tá o coração do torcedor dos nossos ouvintes. Sigam também as nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @viradadejogo_PDC. A gente está fazendo todo tipo de conteúdo, estão fazendo acompanhamento em jogos. Vai lá e dá essa forcinha pra gente. Beleza? Então nos vemos na próxima. Um forte abraço e falou!